Salve, meu aluno querido, aqui é o professor Pablo Jamilk. Seja bem-vindo ao canal Questão de Português. Este é o meu canal dedicado exclusivamente a ensinar língua portuguesa por meio da resolução de exercícios. Então, se você ainda não tiver inscrito no canal, clica aí no botãozinho de inscrever e ative as notificações, porque sempre uma vez por semana eu posto um vídeo aqui resolvendo exercícios, beleza? Vamos começar o nosso trabalho de hoje. Eu separei só questões da banca FGV para que nós possamos trabalhar. Então, eu vou jogar a questão na tela, você vai acompanhar comigo e vamos comentar item por item para você aprender. E é lógico, para você não perder as informações extremamente importantes. Bora lá, vamos começar o trabalho? Olha só, diz aqui a primeira questão. Assinale a frase em que houve troca indevida entre a e a. Meu Deus do céu, o que é esse monte de a que ele está colocando aí, né? Olha só, esse monte de a que ele está trazendo. Esse primeiro a aqui é o a artigo, esse segundo a é o a com acento grave indicativo de crase, e esse a aqui é o a do verbo haver. Beleza? Muito bem. Olha só, ele quer que você indique a troca indevida. Indevida, troca errada, né? Troca errada. Vamos observar aqui. Estou a 2 horas de casa. Como é que eu sei se esse a aqui está certo? Pensa comigo. Quando você for utilizar o a e ele for apresentar uma ideia do tempo que virá, certo? Tempo ou distância, nesse caso, você vai utilizar o a preposição, sem o acento grave, sem nada. Esse a bonitinho aqui. Esse mesmo a que está aqui. Então você não precisa marcar esse a porque ele está correto. Veja, na letra B, há 5 semanas te espero. Está no sentido de tempo transcorrido. Se o tempo já passou, você usa o verbo haver com H. Então, se o tempo virá, é este a sem H. Se o tempo já foi, é o a do verbo haver com H. Depois, fica a 2 dias de viagem, ó, o tempo será gasto ainda, lá para frente. Então, nesse caso aqui, tá correto. Não viajo à luz do dia. E agora? O que será que eu tenho aqui? Esse à luz do dia é o que nós chamamos de locução prepositiva com núcleo feminino. Perceba que a palavra luz, que está aqui, é um substantivo feminino. Então aqui você tem esse a com acento grave indicativo de crase, você junta a preposição em um artigo aqui. Locuções prepositivas com núcleos femininos sempre receberão acento grave indicativo de crase. Quer dizer que a troca indevida tá aqui, ó. Por quê, Pablo? Porque você está vendo aqui a palavra quanto? A palavra quanto, nesse caso aqui, é só você pensar comigo. Ela não está no masculino? Quanto, porque se fosse feminino seria quanta. E eu não posso ter acento grave indicativo de crase com a palavra masculina aqui, a menos que esteja num sentido como o sentido de a moda de, mas não é esse o caso. Então esse acento grave aqui está errado. Deveria ser apenas a preposição. A quanto está a dúzia da laranja. Portanto, a resposta para essa questão aqui, letra E. Beleza? Letra E. Tranquila, bem fácil de nós resolvermos aqui. E olha, eu falei para você, eu repito, essa questão foi questão da banca FGV, certo? Você vê que nem sempre é uma questão do fim do mundo, né? Vamos para a próxima aqui. Número 2. Diz o seguinte: assinale a frase em que a expressão sublinhada está bem empregada, ou seja, foi empregada corretamente aqui. O que a banca está cobrando nessa questão? Ela está cobrando de você o conhecimento sobre ortografia e também o conhecimento sobre o assunto relativo aos parônimos, né? Então, que são palavras que têm uma escrita parecida, não igual, mas que as pessoas confundem de vez em quando. Então, olha aqui a letra A. Deixa eu só pegar a canetinha aqui para nós. Olha só. Na letra A, ele diz: o ciclista perdeu o controle e foi
ao encontro do muro. Cara, qual é a diferença entre ao encontro de e de encontro a? Ir ao encontro é ir na mesma direção, é confluir, certo? Agora, ir de encontro é bater. Pela frase, como está escrita, a ideia é de que ele se chocou contra o muro, ele bateu, ele deu uma carada no muro, certo? Isso aí então deveria ser ir de encontro ao muro. Significa, portanto, que essa nossa expressão da letra A aqui foi mal empregada. Vem para a letra B. O jornalista ainda não estava ao par do tema. Cara, ao par é só quando for no sentido de paridade financeira. Nesse caso aqui é a par, sem esse o aqui. Sem esse o. Ele não estava a par, ele não estava sabendo ainda daquilo. Beleza? Muito bem. Letra C. Era iminente a chegada do temporal. O que significa iminente? Iminente é aquilo que está para acontecer. Então, tá certo, foi bem empregado. Você pode colocar que a resposta certa é a letra C. Agora, veja bem. Qual a diferença entre iminente e eminente? Daí com a letra E. Eminente é importante. Iminente é próximo. Então, aqui foi bem empregada a palavra iminente. Letra D. Os jogadores não eram boas companhias. Cara, por que tá errado aqui? Erro de ortografia. Nesse caso é com NH. Companhia. É com NH. E na letra E, de repente, é separado. Separado. Lembra? De repente. Separadinho. Não é tudo junto. Beleza? Muito bem. Vai deixando o teu like aí, cara. Vai deixando um comentário que isso me ajuda muito. Lembra que esse canal é novo, tá? Se você veio lá do meu outro canal, já dá aquela força, porque esse canal aqui é novo. Olha a número 3. A número 3 está falando sobre vozes verbais, né? E daí o cara diz o seguinte para nós. FGV fazendo pergunta. As frases abaixo foram modificadas da forma de voz passiva com o verbo ser para a forma de voz passiva com o pronome se. O que ele está querendo dizer para nós? Quando ele fala voz passiva com o verbo ser, é a chamada voz passiva analítica, é aquela mais longa. Quando ele fala voz passiva com o pronome se, ele está falando da voz passiva sintética. Aí ele diz para nós o seguinte: assinale a frase em que essa modificação foi feita de forma correta. Vamos olhar aqui, ó. Letra A. Este ano será editada uma nova Constituição. Este ano se editará uma Constituição, tá? Uma nova Constituição. Ele trocou, então, será editada por se editará. Na letra B, o limão é usado como desinfetante e trocou por usou-se. Você percebeu que aqui está no presente, é usado, e aqui usou-se ele colocou no passado? Ele mexeu no tempo do verbo, então essa não pode ser, porque a transposição não foi feita de forma correta. Aqui, ó, no será editada, ó, futuro e se editará, futuro também. Manteve a correção. Aqui, a parede é demolida. Ó o presente aqui, ó, é demolida. Demoliu-se, tá no pretérito. Você tá vendo que a jogada aqui nem é tanto a transposição, mas sim você perceber como está ocorrendo a forma verbal no sentido de tempo. Olha aqui, ó. Os pássaros foram assustados, tá? No plural. E ele trocou por assustou-se. Por que tá errado? Ué, o sujeito é os pássaros. Então, se eu for trocar, os pássaros foram assustados, a forma correta é assustaram-se os pássaros. Aqui ele cometeu um equívoco na concordância. Os crimes foram esclarecidos, no plural. Esclareceu-se os crimes. Errado, né, cara? Porque se o sujeito é o termo os crimes, aqui, ó, ele deixou no singular. Erro de concordância. Portanto, a única forma correta para nós marcarmos aqui, ó, é da letra A. Beleza? É a forma da letra A. Muito bem. Vamos para a próxima. A número 4. As frases abaixo mostram uma nova forma de escritura que evita a presença de um pronome relativo.
Assinale a frase em que essa nova forma se mostra inadequada. Beleza, então o que ele quer que você faça aqui é que você basicamente tire o pronome relativo e quer ver em que frase fizeram isso de uma forma ruim. Letra A. Santos Dumont, que criou o avião, ele quer que você tire esse pronome relativo aqui. Então ele está trocando que criou o avião por criador do avião. Como é que é o nome disso, cara? Pra você saber. Quando ele transforma a oração que criou o avião em criador do avião, ele está fazendo um processo de nominalização. Ou seja, ele está substituindo isso por um substantivo, tá? Então, quem é o criador do avião é quem criou o avião. Então, a letra A está correta, só que você não vai marcar, porque ele quer a incorreta, ele quer a inadequada. Letra B. Guimarães Rosa, que escreveu esse romance. Guimarães Rosa, o autor desse romance. O autor não é quem escreveu? É, então tá certo. O político que perturbou o debate. O político destruidor do debate. Você há de convir comigo que perturbar é atrapalhar, não é a mesma coisa que destruir. Então, essa troca foi inadequada, certo? Olha a letra D. Aquele aluno que observe bem os fatos, aquele aluno bom observador. O que observa bem é um bom observador. Beleza. Letra E. Os professores que teceram elogios a Churchill, os professores admiradores de Churchill. Nesse caso aqui, eu achei que a questão deu uma vacilada, tá? Apesar de o gabarito ser letra C, eu acho que a banca vacilou. Por quê? Porque tecer elogios não significa necessariamente ser um admirador. Eu posso ser um crítico contumaz, mas em algum momento eu tecer um elogio. Então achei que aqui ela se passou um pouquinho. Se bem que o erro da letra C é muito mais evidente, não é mesmo? Tá, olha a número 5. A número 5 traz vários elementos sublinhados aqui para a gente analisar. Diz o seguinte: o termo sublinhado no texto acima que não estabelece coesão com algum termo anterior ou seja, o termo que não está relacionado com alguma coisa que foi dita anteriormente, tá? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, então. Você tem aqui, é necessária a criação de novas leis, como, por exemplo, uma o quê? Uma lei. Então, estabelece coesão com o termo anterior. Que permita, esse que é pronome relativo, ele retoma como se fosse um a qual, né? Então é elemento coesivo. Então não é uma nem o que. Depois, permita a mudança do nome próprio, pois às vezes as pessoas carregam nomes que se tornam esquisitos. Nomes dados por pais idiotas. Quais nomes são dados por pais idiotas? Os nomes esquisitos. Então ele está retomando o elemento antecedente. Portanto, tem coesão, né? Ele retoma o termo antecedente, garantindo a coesão, a progressão do texto. Que não lhes permitem o direito de escolha. Que esse lhes não retoma as pessoas aqui, ó, que tem esses nomes estranhos, o direito de escolha. Agora, a palavra escolha, que está aqui, apareceu pela primeira vez. Não está retomando um elemento. Então, o único termo aqui que não estabelece coesão com o termo anterior é a palavra escolha, certo? Questão sobre coesão frasal. Joia? Beleza? Espero que você tenha curtido aí, tá bom? Vamos para a próxima. 6. Assinale a frase abaixo que está corretamente pontuada. Pontuação. Então vamos lá. Nós temos que observar aqui principalmente o emprego das vírgulas, tá? Principalmente o emprego das vírgulas. Letra A. A internet é uma solução à procura de um problema. O que aconteceu aqui, ó, cara? Ele meteu uma vírgula separando o termo à procura de um problema do termo solução. Por que essa vírgula aqui, ó, tá errada? Porque a expressão à procura de um problema é um termo que especifica o substantivo solução. Portanto, dizemos que isso aqui é um adjunto adnominal. Na ordem direta da frase, ou seja, quando o adjunto adnominal vier logo depois do seu substantivo de referência, você não pode colocar uma vírgulazinha ali no meio. Se você puser uma vírgula ali, haverá problemas para a correção gramatical. Beleza? Depois, vencer é 90% suor e 40%
vírgula técnica. Esta vírgula aqui está separando o segundo núcleo do predicativo, porque ó, vencer é o sujeito, nesse caso aqui, aí você tem o verbo ser e aqui está o predicativo do sujeito, certo? Só que ele colocou, olha só que coisa, 90% suor, suor é o primeiro núcleo do predicativo, e aqui está o segundo núcleo. Antes desse núcleo, ele colocou 40%, que, sintaticamente falando, funciona como um adjunto adnominal. Ele tem um adjunto adnominal, a vírgula, e daí o núcleo do predicativo. Não pode, cara. Não pode isso, tá? Lembra, ele está separando adjuntos adnominais dos núcleos de referência imediatos. Isso não pode. Letra C. Os tempos futuros trarão, vírgula, muitíssimos, vírgula, outros investimentos. Aqui ele fez uma coisa ainda pior. Porque veja só, a palavra muitíssimos é o adjunto adnominal de outros inventos, tá? E ele está bem coladinho no termo outros. Não posso separar esses dois adjuntos adnominais aqui. Então, essa vírgula está errada que está separando o adjunto adnominal. Essa vírgula está errada porque se você removesse a segunda, essa separaria sujeito e verbo. Então, está tudo errado essa pontuação aqui. Depois, letra D. Cheguei atrasado e ela, vírgula, adiantada. Opa, essa aqui está correta. Por que essa aqui está correta? Vou te explicar. Olha que coisa linda que nós temos aqui. Para você saber, cara, essa vírgula que está aqui, tá? A vírgula que nós temos aqui na sentença, opa, tá riscando tudo aqui a minha canetinha. Essa vírgula que está aqui é o que nós chamamos de vírgula vicária. O que é uma vírgula vicária? É aquela vírgula que fica no lugar de outra coisa. Eu usei essa vírgula para não ter que repetir o verbo, né? Então eu escrevi cheguei atrasado e ela chegou adiantada. Para eu não ter que repetir o verbo, você coloca a vírgula no lugar. Vicária, que é o nome dessa vírgula que está aqui, só para o teu governo, tá? A palavra vicária. Beleza? Eu estou com uma mesa diferente que estou me acostumando com ela. A palavra vicária significa que fica no lugar de. Então, essa vírgula vicária fica no lugar de um verbo. Ela forma o que a gente chama de elipse verbal, também conhecido como zeugma. Muito bem. Letra E. Os erros, vírgula, mais curtos, vírgula, são os melhores. De novo, está separando o adjunto adnominal do seu núcleo de referência. Praticamente só uma vírgula correta, o resto tudo separando o adjunto adnominal. Já sabe que essa regra cai pra caramba na banca em questão, que é a FGV. Vamos para a número 7. Diz o seguinte, a nossa questãozinha. Assinale a frase em que a forma do gerúndio está mal empregada pelo fato de as ações expressas não poderem ser simultâneas. Então ele quer que você analise os verbos e diga o seguinte: em qual frase as ações que estão ali não podem acontecer ao mesmo tempo. Então, na letra A, entrou no recinto cantando. Eu posso entrar num lugar ao mesmo tempo que eu canto? Claro, eu entro na sala, blá, 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 tá? Eu entro cantando, pode ser simultânea. Encontrei Pedro passeando pelo parque. Veja, o Pedro não podia estar passeando no mesmo momento que eu encontrei? Podia, então não vai ser essa. Tendo sido advertido, passou a obedecer. Então, veja bem, ele passou a obedecer enquanto foi advertido, certo? Então, me parece aqui totalmente possível. Chovendo muito, não sairia de casa. Então, veja, pode estar chovendo e ele não sair de casa? Pode. Agora, olha a letra E. A letra E aqui é bem interessante, ó. Acordou escrevendo uma reclamação. Isso é impossível. Você não consegue acordar escrevendo, entendeu? Você acorda e depois você escreve. Então, aqui o gerúndio foi mal empregado, porque nesse caso, essas ações não podem ser simultâneas semanticamente falando. Correto? Então, a número 7, letra E. Número 8. Veja bem aqui. Nós temos uma questão sobre funções da linguagem. E ele quer que você assinale a frase que exemplifica a função emotiva da linguagem.
O que vem a ser função emotiva da linguagem? É aquela centrada no falante. Então nós vamos buscar alguma frase que tem a ver com um eu, um para mim, na minha opinião, uma coisa que tem a ver com a pessoa em si, tá? Letra A, se eu não fosse publicitário, queria ser publicitário. Se eu não fosse publicitário, o cara tá falando de si. Essa é uma forte candidata. Juiz é um estudante de direito que dá notas a si próprio. Não, aqui ele está falando de uma outra pessoa. Um ladrão passa por cavalheiro depois que os roubos o enriqueceram. Não está falando de si, não pode ser emotiva. Quase tudo vem de quase nada. Função poética porque está transformando o código como figura de linguagem. Não há regras, apenas siga o seu coração. Está centrada no receptor, não no emissor. Aqui é a função apelativa. Então a resposta aqui, ó, letra A. Pablo, quais são as funções da linguagem? A referencial, aquela que é centrada na transmissão da mensagem de uma forma bastante clara. A função poética, que é centrada na transmissão da mensagem de uma forma figurada. A emotiva, centrada em quem fala. A apelativa, centrada em quem recebe. A função fática, centrada no canal comunicativo, e a função metalinguística, centrada no código utilizado para comunicar. Número 9. Assinale a frase que se enquadra entre os textos injuntivos. Como é que você sabe que um texto é injuntivo? Porque ele tem verbo no imperativo. O texto que apresenta verbos no imperativo é um texto de características injuntivas. Por exemplo, faça, busque, tome, leve, tá? Veja a letra A. Muitas pessoas são dotadas de razão, poucas de bom senso. Esse verbo está no presente, não tem nada de injuntivo aqui. Com a razão, tudo se prova e tudo se impugna, tá? Aqui não tem nada no imperativo, certo? Então, não tem texto injuntivo. Nós estamos, aqui está no presente, não tem nada de injuntivo, porque não há verbo no imperativo aqui. A razão do melhor é sempre a mais forte. Aqui também não tem nada no imperativo. Agora, na letra E, ó, procuremos ter sempre razão. Procuremos, façamos, busquemos. Isso aqui é o que a gente chama de modo imperativo. Modo imperativo é a característica de um texto injuntivo. Por isso, a letra E está correta. Beleza? Muito bem. Número 10. Assinale a opção que apresenta a frase que mostra uma oração concessiva. O que significa concessiva? É aquela que abre uma exceção, né? Abre uma margem precedente. Lembra a palavra embora? A palavra, a que mais tiver uma palavra parecida aqui com embora, vai ser a concessiva. Letra A. A fantasia não tem limites, ainda que a arte os tenha. Olha só, esse ainda que está aqui, é uma expressão que nós chamamos de locução conjuntiva subordinativa adverbial concessiva. Tá aqui, ó. É só você memorizar a tabela de conjunções, que aí você já responde sem erro, tá? Depois, a palavra pois, que está aqui, é uma causal. Aí depois, uma forma de expressão estabelecida é também uma inclusiva, aqui. Aí, mais fácil perdoar depois que acertamos, depois que é temporal. Quanto mais discutimos, ó, quanto mais. Isso aqui é proporcional. Praticamente uma questão sobre conhecimento das conjunções, cara. Essa aqui também estava tranquila. Você tá vendo como não precisa ser desesperador você resolver uma prova da banca FGV? É só você estudar comentando as questões, cara. E se você quiser aprender mais, é só você me seguir aqui no canal, porque uma vez por semana eu posto um vídeo bem completo com questões comentadas aqui. Rumo aos 100 mil inscritos, beleza? Conto com a sua ajuda. Um abraço, até a próxima aula. Você pode escolher a cor do fundo, falar, Pablo, próxima aula eu quero, sei lá, a cor do fundo verde. Manda aí para eu escolher. Um grande abraço, até a próxima aula. Força, guerreiro!